Bom dia a todos, estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical e nesta manhã nós vamos estar começando a nossa nova revista para os jovens. O tema da revista é O Vento Sopra Onde Quer, né? E nesta manhã eu convido você a abrir sua Bíblia em João 14, versículo 16 ao versículo 17. João 14, versículo 16 e versículo 17. Por favor, abra sua Bíblia. Diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a explanação de Jesus para os discípulos, dizendo que quando ele fosse elevado aos céus, em ascensão aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, para estar habitando entre nós. Mas a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Que é o tema da nossa lição nesta manhã. Quem é o Espírito Santo? Qual é a atuação do Espírito Santo na vida da gente? Isso a gente vai ver no decorrer de todo esse trimestre, tá bom? Ninguém precisa ter medo do Espírito Santo. A vida cristã começa com o novo nascimento que se dá através da palavra e do Espírito. Veja aí João 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5. Estou abrindo aqui minha Bíblia. João 3, versículo 5. João 3, versículo 5. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, aceitar Jesus como seu Salvador. Ao momento que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra em você, habita em você, né? E você cumpre a ordenança, que é o quê? Ser batizado. Batismo não salva, mas é importante que você cumpra a sua ordenança. Você deve perguntar: pastor, mas se eu aceitar Jesus e no dia seguinte eu morrer, não fui batizado, eu vou para o céu? Com certeza você terá direito à vida eterna. E tem como provar isso? Sim, o ladrão na cruz. O ladrão, quando estava na cruz, ele aceitou Jesus. Quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim hoje, quando estiver no teu paraíso. E o que Jesus responde para ele? Hoje mesmo. Jesus não fala para ele: você não vai poder ir porque você não foi batizado, então vamos esperar descer aqui você da cruz para alguém te batizar. Não, Jesus fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque ele teve fé, ele creu em Jesus. Então, essa fé fez com que ele fosse recebido nos céus. Amém? É ele, o Espírito Santo, que nos capacita para o trabalho que temos a realizar no reino de Deus. Assim, por termos vida espiritual, dependemos da ação do Espírito. Muitos acham que a ação dele na vida é só uma experiência, como lembrou Tony Evans em seu livro sobre o Espírito Santo. O livro que nós estamos citando aqui é A Promessa, da editora Abba Press, em 2001, ok? Outros fazem uso errado dos dons e acham que desordem e falta de edificação mútua são principais características da manifestação dos dons espirituais num culto público. Há algumas denominações que fazem aquela bagunça, né? Aquela gritaria, pulando, se jogando no chão, cara correndo dentro do templo. Então, falam que isso é a manifestação do Espírito Santo. E, na verdade, não é. Porque o Espírito Santo não é para bagunça, ele não vai gerar bagunça. Ele vai gerar serenidade, calma, sabedoria, tranquilidade na vida do crente. E não fazer com que ele se torne um bagunceiro, né? Faça um culto com algazarra. Deus não quer algazarra no seu culto. Deus quer serenidade, quer adoração. Aqui diz aqui na nossa revista ainda assim: fazem uso errado dos dons e acham que desconhece a falta de edificação mútua são as principais características das manifestações dos dons espirituais no culto público. Outro engano: não precisa temer o Espírito Santo, basta seguir bem de perto as orientações das Escrituras, que você terá um novo e verdadeiro caminhar com a terceira pessoa da Trindade, que é um só como o Pai e como o Filho. Então, basta você seguir as Escrituras. Você vai ter um caminhar diferente com a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, quem é o Espírito Santo? Primeiro, ele é o outro Consolador.
O versículo do Evangelho de João, fundamental para respondermos à pergunta quem é o Espírito Santo, observe comigo João 14,16. E eu os rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então esse outro Consolador é o Espírito Santo, que Jesus prometeu, ele cumpriu. Nos enviou o Espírito Santo para que ele habitasse entre nós e para que pudéssemos ser consolados por ele, sermos colocados para entender. O Espírito Santo vem e nos faz entender o que é o pecado e a justiça de Deus. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, ele entra em nosso coração e habita em nós, nos conduzindo para uma vida de santidade. A palavra outro, né, que está aí no texto, né, bíblico. Existem duas palavras gregas para outro. A primeira é héteros, que é traduzido por diferente, de onde vêm os termos heterodoxo, heterogêneo, heteronomia, etc. A segunda palavra grega para outros é allos, que é outro do mesmo tipo, espécie, natureza. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus disse que uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu sobre solo rochoso, outra caiu entre os espinhos, e a outra caiu em boa terra. Mateus 13, versículo 4 a 8. A palavra grega para outros nesse versículo são a tradução de allos, isto é, os lugares são diferentes, mas a semente é a mesma, que no caso é a mesma palavra de Deus, conforme Lucas 8:11. Então, aqui, explicando para vocês, esse allos como outro a palavra de Deus foi a mesma, foi pregada para diversas pessoas de níveis diferentes, de cultura, de sabedoria, de aceitação, e para algumas ela germinou, a palavra germinou, para outros não. Então esse outros, que é allos, quer dizer, é a mesma pessoa. Então no caso do Espírito Santo, por que allos para o Espírito Santo? Porque ele é Deus. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele tem as mesmas características de Deus, porque ele faz parte da Trindade, ok? Por isso que é usada para allos nesse caso. A palavra outro em João 14,16 é allos, então, e teria que ser, porque se o Espírito Santo é enviado por Jesus para falar o que tiver ouvido da parte do Senhor, glorificar o Senhor e receber o que vem do Senhor. João 16, 13 e 14. Então, ele tem que necessariamente e obrigatoriamente ser igual ao Senhor Jesus. Se ele vai falar de Jesus, ele tem que ser igual ao Senhor Jesus. É como se João estivesse dizendo que o Espírito Santo é um outro que é igual. Ele é outro no sentido de ser outra pessoa, como veremos ainda nesta lição. Ou seja, ele não é o Filho nem o Pai, mas ele é Deus, né? Então, ele é o outro da parte de Deus, né? Ou seja, Deus Pai, Jesus, Deus Filho, e agora Deus Espírito Santo. É esse outro que ele está se referindo aqui, tá? A palavra consolador. Consolador é a tradução de parakletos, termo grego que ocorre 5 vezes no Novo Testamento, usado somente nos escritos de João. Está lá em João 14, 16, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7, 1 João 2, versículo 1. Cujo significado literal é aquele que é chamado ao lado de alguém para ajudar. Então o Espírito Santo, ele é enviado, né, ao nosso lado para nos ajudar, para nos convencer do pecado, para nos conduzir à vida cristã, né, de aceitar Jesus, para nos conduzir na santidade. Então ele está aqui para nos ajudar. Então esse Consolador é um ajudador, a parte de Deus que está nos ajudando, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora veio Deus Filho sacrificial, né? Morreu na cruz por nossos pecados, nos ensinou o caminho que devemos andar. E agora vem o Deus Espírito Santo para nos conduzir para uma vida de santidade, nos ajudar a entender o que é o pecado, nos convencer do pecado e nos levar à presença de Deus, ok? O Espírito Santo é uma pessoa. Opa, como assim uma pessoa, né? Você deve estar perguntando. Sobre o Espírito Santo, Jesus também afirmou: mas eu vos digo a verdade, considerai-vos que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, versículo 7.
Aí o autor diz assim, ó, pense comigo, quando Jesus estava com os discípulos, a sua presença fazia toda a diferença. Se eles tinham algum problema, era só recorrer ao mestre e tudo estava resolvido. Se tinham alguma dúvida, era só perguntar ao mestre e a resposta chegava imediatamente. E ele diz aqui ainda assim, mas depois que o mestre não estaria entre eles, que fazer? O Senhor disse que não os deixaria órfãos, mas voltaria para eles. E como Jesus voltou para os discípulos, a resposta é na pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus ali, quando está afirmando, ele responde assim, ó. Jesus está falando, estou indo para o Pai, após a minha morte, do sacrifício na cruz, ressuscitarei e irei para o Pai. Mas eu vou enviar o Consolador, um ajudador, para convencer vocês do pecado e levar vocês a uma vida de santidade. E eu vou deixar esse Consolador é igual a mim. Por isso que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Tá? Então, se o Espírito Santo está no mundo para ocupar o lugar de Jesus, então ele não pode ser diferente do próprio Jesus. Já imaginou que decepção seria para os discípulos se o outro Consolador fosse diferente do primeiro Consolador? Não é trágico quando o sucessor não preenche nem de longe o espaço do antecessor? Seria muito trágico, né? Um Consolador diferente de Jesus, que não atendesse às exigências dos discípulos, né, em relação a abrir entendimento, que decepcionasse os discípulos com atitudes, com maneiras de agir, que fosse um consolador, que viesse esse Espírito Santo fosse um consolador, que não se importasse com a vida dos discípulos. Mas Jesus envia então um semelhante a ele, igual a ele. Né? Consolador, o Espírito Santo, igual a Jesus, né? Por isso que ele é uma pessoa. A nossa revista aqui diz aqui ainda, se o Espírito Santo está no mundo para ocupar o lugar de Jesus, então ele não pode ser diferente do próprio Jesus. Né? Não é trágico quando o sucessor não preenche de longe o espaço do antecessor. Deus não faria isso, jamais. Ele não enviaria alguém que não fosse uma pessoa igual a Jesus para dar continuidade ao ministério de Jesus. Por isso, o Espírito Santo não é uma doutrina, é uma pessoa. Veja algum texto que caracteriza o Espírito Santo como uma pessoa. Então vamos ver os textos. Ó. Atos 13, versículo 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então ele fala, né? O Espírito Santo disse aqui, né, em Atos. Outro texto, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede. Ele fala e ele intercede. Outro texto, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Ele testifica. Outro texto que diz aqui, Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ele guia, o Espírito Santo guia. Outro texto, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele pode entristecer-se. Então perceberam aí, então, quantas coisas o Espírito prova que o Espírito é pessoa, né? Quantas coisas provam que o Espírito vem da parte de Deus? Olha só, ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia e ele pode entristecer-se. E são algumas características do Espírito Santo. Há muitas outras ainda que a gente pode ver, né, nos textos sagrados. Embora haja outros textos que falam de outras facetas da personalidade do Espírito Santo, essas são suficientes para comprovar que ele não é uma força, uma energia. Ele é uma pessoa assim como o Pai e o Filho. Tem as mesmas características do Pai, Deus, e do Filho, Jesus Cristo. Ok? Por isso que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade.
A terceira pessoa da Trindade. Vamos entender aí o que é a terceira pessoa da Trindade. João 5, versículo 7. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. 1 João 5, versículo 7. Trindade. O Pai, Deus, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo. Os três são um. Isso está biblicamente provado em 1 João 5, versículo 7. O nome da terceira pessoa da Trindade. Vamos agora descobrir os nomes do Espírito Santo? Veja só. O nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Quando João 4,24 registra que Deus é Espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim à natureza espiritual de Deus. O termo Espírito no hebraico é ruach e no grego pneuma. Ambos são derivados de raízes cujo significado é respirar. É daqui que também se traduz fôlego, Gênesis 2:7, 6:17, Êxodo 37, 5, 6, ou vento, né? Gênesis 8:1, 1 Reis 19:11, João 3:8. O Antigo Testamento geralmente usa o termo Espírito sem mencionar nenhuma qualidade ou fala do Espírito de Deus ou do Espírito do Senhor. Então, o termo Santo Espírito aparece unicamente no Salmo 51:11 e em Isaías 63:10 e 11. Enquanto no Novo Testamento, essa expressão se torna uma designação muito comum para a terceira pessoa da Trindade. Quando falamos de Deus como Espírito, nós estamos falando do Espírito Santo, porque Deus é Espírito, né? A essência de Deus é o amor, isso aí já está mais do que estudado conosco. Mas Deus é Espírito, Ele não tem corpo, não tem carne e osso, né? Não tem nenhuma forma física, Ele é Espírito, né? E esse mesmo Espírito também é Jesus. Esse mesmo Espírito também é o Espírito Santo. Por isso a palavra Espírito, pneuma, tá? No grego pneuma. O termo Santo Espírito aparece unicamente no Salmo 51:11, né? E aqui nós temos aqui na nossa revista aqui, que diz assim: só no livro de Atos ocorre cerca de 50 vezes o aparecimento da palavra Espírito, né? É um fato surpreendente que, enquanto o Antigo Testamento repetidamente chama a Deus o Santo de Israel, o Novo Testamento raras vezes aplica o adjetivo santo a Deus em geral, mas usa-o muito para caracterizar o Espírito em sua obra santificadora, através da qual Deus se revelou como santo. O Espírito Santo é o que faz sua morada no coração dos crentes, que os separa para Deus e os limpa do pecado. Então, se formos analisar bem, a palavra Espírito muitas vezes aparece no Velho Testamento, né? Referindo-se à pessoa de Deus. No Novo Testamento aparece Jesus, né? Como a segunda pessoa da Trindade. E novamente vem a palavra Espírito, agora para Espírito Santo. Mas não Deus, está se referindo à terceira pessoa da Trindade. Não fazer essa confusão nessas divisões, tá bom? Provas da divindade do Espírito Santo nos atributos divinos. Eternidade. Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Hebreus 9:14. São as provas da divindade do Espírito Santo. Onipotência, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:19. Onisciência, porque o Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Então, essas são as provas que o Espírito é divino, né? Faz parte da Trindade, né? Esses são os atributos, né, divinos do Espírito Santo. Temos mais atributos aqui, ó. Onipresença, né? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Salmo 139, versículo 7. Santidade. O Espírito é chamado santo. Imutabilidade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito não muda, né? 1 Coríntios 12, versículo 4. As provas da divindade do Espírito Santo nas obras divinas agora, né? Então, nós tivemos as provas do Espírito Santo.
nos atributos divinos e agora nas obras divinas. O que são as obras divinas? São as obras que só podem ser executadas por Deus. Ninguém tem a capacidade que Deus tem ou o poder de Deus para executar obras iguais a Ele. Então, primeira obra de Deus, a criação. O Espírito de Deus pairava sobre todas as águas. Gênesis 1, versículo 2. Quem mais pode criar a não ser Deus? Né? A criação dos homens, também só Deus, né? O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. João 33, versículo 4. A morte de Cristo, Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Hebreus 9, 14. Ninguém teria essa condição de poder se oferecer como sacrifício pelo toda a humanidade, a não ser Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era Deus, era filho de Deus e era Deus, né? A ressurreição de Cristo também, ninguém seria capaz de se ressuscitar ao terceiro dia, né? Senão a não ser Jesus, que estava encarnado, mas que era Deus também. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Romanos 8:11. Então, o Espírito Santo é aquele que tem o poder para ressuscitar dentre os mortos. A inspiração das Escrituras, porque nunca jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspira as pessoas a escrever as Sagradas Escrituras, né? Foram inspirados, os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A autoridade do ministério de Deus. Atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atos 20, 28. Então, o Espírito Santo tem a autoridade de constituir pastores, presbíteros, bispos, né? Isso parte do Espírito Santo. É ele quem toca no coração e chama para o ministério. O homem por si só não pode ir para o ministério, ele tem que ter o chamado do Espírito Santo. A habitação da Trindade no crente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então, 1 Coríntios 6,19. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, então nós temos que andar em santidade, né, para termos o Espírito Santo habitando em nós, né? Porque nós somos a habitação dessa Trindade. Né? O que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você passa a ter parte dessa Trindade no teu coração, que é o Espírito Santo habitando em você. Olhemos para uma curiosidade que está na Bíblia, né? Isaías atribui a saudação a Deus. Isaías 6:3. João usa o mesmo evento e afirma que o profeta viu a glória do Criador pré-encarnado. João 12:41. Paulo usa o mesmo evento e assevera em Atos 28:25 que as palavras foram proferidas pelo Espírito Santo. Então, tudo que acontece na vida desses homens acontece por influência, né? Por ordem do Espírito Santo, né? A palavra Trindade não somente indica a quantidade de três, mas também implica a unidade dos três. Então, quando nos referimos à Trindade de Deus, estamos falando de uma Trindade na unidade, de uma unidade que é trina, ou seja, os três são um, os três com o mesmo poder, os três com o mesmo teor de adoração. Adoramos a Deus, adoramos a Jesus, adoramos ao Espírito Santo. Adoramos a Trindade, os três num só, adoramos a Deus. Tem alguém que pode perguntar assim, mas quando você ora, para quem você ora? Para Deus, para Pai ou para o Espírito Santo? A resposta deve ser, eu oro para Deus, porque Deus está englobando as três pessoas na Trindade, ok? Finalmente, é preciso lembrar que na Trindade não há graus de divindade, e sim distinção de funções. Tá? Não há graus assim, né? Deus tem um grau mais elevado, Jesus está ali embaixo, e mais baixo está o Espírito Santo. Não. Eles têm distinção de funções, né? Qual é a função de Deus? Pai da eternidade.
Deus é o Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para, com o seu sacrifício corporal, né, morrer por nós em nossos pecados na cruz e ao terceiro dia ressuscitar e com isso vencer a morte e ser levado aos céus em glória, com seu corpo transformado. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é o Consolador, que foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e da glória de Deus, nos convencendo a aceitá-lo como Salvador. Amém? Mas os três são um só. Conclusão. Um pastor escreveu: com o passar do tempo, compreendi melhor do que nunca o ministério do Evangelho Santo. Este é um amigo fiel que veio para fazer tudo quanto a palavra declara que ele faria, né? A palavra aqui é Jesus, tá? Pedi-lhe que fosse meu companheiro em tudo quanto se relacionasse com a minha vida e com a obra de Deus. A partir daí, todas as manhãs, quando acordo, digo: bom dia, Espírito Santo. Trabalharemos juntos hoje e eu serei teu vaso. Todas as noites, antes de deitar-me, eu digo: foi um dia maravilhoso de trabalho contigo, Espírito Santo. Cobre a minha família e a mim com a tua divina proteção, enquanto descansamos durante a noite. Este homem é Paul Yong-Chu, né? Missionária. Talvez você não concorde que um homem se levante e possa dar bom dia ao Espírito Santo. Tudo bem, mas não precisa ir para o outro extremo e tratá-lo simplesmente como uma doutrina bíblica, pois ele não é. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele é uma pessoa e ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus. Né? Na triunidade, ele é Deus, assim como Deus Pai e Deus Filho. Então, esse é o Espírito Santo. E você deve ter ele no seu coração, ter ele na sua mente, ter ele na sua vontade, se dirigir a ele com muito respeito, né? Agradecer a ele por estar ajudando você a ficar mais próximo de Deus. Amém? Na semana que vem, na nossa lição 2, nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. Vamos tratar isso no próximo domingo, tá bom? Na Escola Bíblica Dominical. Eu queria estar lembrando você que hoje à noite nós vamos estar tendo o nosso culto ao vivo, né, no nosso templo, né? O pastor vai estar no templo, juntamente com uma parte do grupo de louvor. E eu gostaria de convidar você para a partir das 18h30, 16h30 da tarde, estar ligando aí no Facebook, né? Vamos tentar transferir pelo YouTube ao vivo também, mas queremos convidar você a estar conosco, né? Nesse culto às 18h30. O irmão Luiz, juntamente com o irmão Paulo, tesoureiro e vice-tesoureiro, vão estar na igreja a partir das 17 horas para o acolhimento de dízimos e ofertas. Acolhimento de dízimos e ofertas. Então, das 17 às 18 e às 18h30, o nosso culto, né? Que nós fazemos de 15 em 15 dias aí no templo. Lembrando também que você pode estar fazendo seus pedidos de oração durante a mensagem amanhã ou durante o dia no privado do WhatsApp do pastor, para que possamos estar orando amanhã, tá bom? Durante o culto da noite. Deus abençoe sua vida e até domingo que vem, se Deus quiser. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai de amor, Pai bendito, obrigado por esses jovens que estão assistindo neste momento essa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa abençoar a vida desses jovens, que eles possam fazer sempre a Tua vontade, meu Deus. Ajuda cada um deles a fazer o melhor para Ti. Que o Espírito Santo, o Teu Espírito Santo Consolador, possa cuidar de cada um deles também. Nós te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem firmes na palavra, fiquem firmes na fé, no conhecimento, na verdade. E aprendam cada dia mais quem é o Espírito Santo. Uma boa semana para você. Quarta-feira, nosso culto de oração, a partir das 20 horas. Tá bom? No Facebook e no YouTube também. Deus abençoe sua vida, viu?